Olá, boa tarde, boa noite, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, de coração, muita luz e muita paz. A live de hoje, ela tem uma conotação importante, uma live estritamente psicológica, estritamente emotiva, emocional. Nós vamos falar um pouquinho sobre o vício. Que para largar um vício, você não precisa negar ele. Você precisa aceitar, integrar. Sejam todos bem-vindos, estão chegando agora. Obrigado. Nós temos uma sombra psicológica. Aquilo que está no nosso inconsciente, que a gente oculta. Então o vício, ele não é um padrão extremamente consciente. Ele não é uma busca de prazer consciente. Obrigado pelos likes, sejam bem-vindos, gratidão. O vício, ele é uma busca inconsciente de alívio para a dor. Por exemplo, a pessoa que acende um cigarro, ela não tem o prazer, depois de um bom tempo de fumante inveterado, de acender o cigarro. Mas ela tem uma promessa ali de se ausentar de um pensamento que dói, de uma sensibilidade aguçada, de um dia difícil. Então, naquele momento ali, o vício da nicotina é uma promessa de tentar te retirar da dor, inconscientemente. Então, o vício, ele te cobra um preço. Ele te dá um alívio, mas ele cobra o preço desse alívio. Obrigado, Tatiana. Quem puder curtir a live, agradecemos. Sejam bem-vindos. Obrigado de coração, queridos. Obrigado. Boa tarde. Quem está me dando boa tarde aqui? Boa tarde, Andréia. Seja bem-vinda. Obrigado. Evelismo, uma flor para você também. Obrigado. Então, algo curioso pensar que existem vícios também que são formas inconscientes de sintomas. Nós tentamos aliviar a nossa dor, nós tentamos fugir de uma realidade, nós tentamos sair de um trauma, e o vício entra ali como uma ferramenta de acesso ao inconsciente para que nós tentemos ludibriar na alma aquela dor. Então você precisa, no momento em que vem a ação do vício, parar um momento. Vamos fazer aqui um exercício prático. Me veio a vontade de pegar o celular antes de dormir e ficar vendo conteúdos, ficar vendo notícias sobrecitando a minha mente. Eu paro um momento, pego um papel e escrevo para mim mesmo, para você mesmo. Eu escrevo uma mensagem para você mesmo. Você pega um papel, uma caneta. Se você não consegue dormir sem ficar com o dedo no celular, por causa de um mecanismo de fuga, né? Você pega um papel e escreve: hoje eu te permito dormir. Hoje eu te permito, obrigado, Vera. Hoje eu te permito seres felizes. Eu te permito adormecer. E se vier um pensamento distante, se vier um pensamento alquebrado, um pensamento impulsivo, neurótico, negativo, ideações suicidas, a gente atende, né, paciente com ideações suicidas, é algo mesmo triste, é algo que machuca, é um pensamento que dá medo. Você não negue o pensamento. O que tu negas te submetes, dizia Jung, Carl Gustav Jung. Você acolhe aquele pensamento, aquela ideação, aquela força energética do psiquismo, você olha para dentro de si e diz:
Não, eu não sou suicida. Eu não sou obsessivo. Eu não sou compulsivo. Eu apenas experimentei o pensamento e a dor porque fui frágil. A minha personalidade se dissociou. Sempre quando vou dormir, sinto aflições, medo físico, angústia. Obrigado, Denise. Vamos conversar sobre isso, querida. Obrigado pela sua declaração, pelo seu testemunho, por ter coragem de abrir o seu coração para nós. Você é uma guerreira vencedora, Denise. Muito orgulho de ser sua amiga, ser seu amigo. Obrigado. Deus te abençoe. Então, a grande proposta da psicologia junguiana é você olhar para dentro. Olhar para dentro. Não negar que tem aflições, medo, que tem angústia. Não. Admitir. Eu tenho aflições? Sim. Eu tenho medo? Tenho. Eu tenho medo de estar em um local público? Tenho. Eu tenho medo de andar nas ruas quando está chuviscando? Tenho. Você não nega o seu medo. Você não nega a sua dor. Você não nega as suas aflições. Você a acolhe. Então você acolhe mesmo o seu vício. Para dizer a você mesmo que muito mais do que uma luta brusca num processo de abstinência, você faz um processo de revitalização da alma. Quem puder compartilhar a live, está dizendo aqui o TikTok abençoado, e dar like, agradecemos de coração. Obrigado, TikTok. Deus o abençoe. Obrigado. Então você acolhe aquilo que te fez sofrer, substituindo. Daí vem, né, a oração, vem o processo de iluminação interior, vem a forma complexa de se relacionar com as suas células, com os seus sentimentos, com a sua vida. Você é simples, porém composto. Essa frase é antiga. Então, quando a vida está composta, quando a vida está complexa, quando a vida está simultânea, ambígua, ambivalente, né, utilizando o termo de Young Bleuler, quando há essa ambivalência, querendo transformar o nosso psiquismo numa bipartição esquizoide, dissociar a nossa personalidade, a causa da esquizofrenia, por exemplo, a causa da depressão maníaca, a causa do borderline, uma dissociação do ego. Você se deita por alguns minutos, ou numa poltrona, ou num leito, ou no chão, se você tiver uma casa com um tapetezinho limpinho, fecha os olhos e respira. Fecha os olhos e respira com calma, lentamente. Então você deixa a aflição dialogar com você. E você pede perdão a ela. Perdoa-me, aflição. Perdoa-me, angústia. Perdoa-me, medo. Perdoa-me, tristeza. A dor, ela é uma mensageira. A dor não é a nossa pior inimiga. O nosso pior inimigo é a negação da nossa sombra. Tentar tapar os olhos e não ver o que somos. Assim nós não nos integramos. A individuação, a integração das nossas polaridades, da ânima, do ânimos, da sombra, da persona, do self, totalidade do ser. Essa integração vem com aceitar o que somos, aceitar o que vivemos até hoje. Você não é o trauma, você viveu o trauma. O trauma te machucou, te feriu, mas te puxou para dentro. E quando o trauma nos puxa para dentro, ele quer nos fazer entender o que somos por dentro. Ele quer nos fazer reagir diante as nossas malquerenças, as nossas crenças pré-concebidas, os nossos atalhos que levaram aos vícios. Então o tabagismo, por exemplo,
É uma fuga em forma de promessa, tentando aclimatar no nosso coração uma dor traumática. Então o teu inimigo não é o cigarro é um instrumento que você deve se abster quando se sentir forte. O teu inimigo é o ego sum, o ego interior, que está dissociado, que está fragilizado, que criou a adicção, a vontade imensa de mergulhar na fuga e esquecer de tudo, a ausência de si mesmo, a ausência da palavra, a ausência do ser ou não ser. Eis a questão, dizia Hamlet, a caveira, né? Shakespeare. Mas você é. Quando você descobre o que você é, os outros podem te chamar de qualquer coisa. Você não é um circo que serve para ser o palhaço para um, o malabarista para outro, o que engole espadas para outro, o leão para outro. Não. Você é o dono do próprio circo. Você é o dono da tenda. Schopenhauer, filósofo, dizia que Nietzsche também se falou isso. Somente aquele que é dono de si mesmo, Epiteto também falou isso, aquele que é dono de si mesmo consegue controlar em parte o seu inconsciente. Obrigado, Daniele. Deus te abençoe, querido. Obrigado. Deus te humilhe, tá? Obrigado, coração. Consegue dominar as dores internas. E quando nós dominamos as dores internas, nós largamos o vício. Nós nos afastamos do vício. Eu, como psicanalista, uns anos atrás, tinha toda aquela onda, Freud, charutos, etc. E eu me via muitas vezes com um charuto na mão. Me via muitas vezes o prazer, o poder do charuto. Mas à medida que eu fui me espiritualizando, na medida que eu fui entendendo o meu eu, na medida que a espiritualidade foi ganhando força em mim, eu mantive o charuto dentro do plástico e o transformei numa coleção na minha mesa, no meu escritório. Não o transformei mais num gesto de fuga. Então, o mal ali não era o que estava exógeno em torno de mim, era o que estava dentro de mim. Quem de nós não tem uma dor, uma dificuldade, uma limitação? Quem de nós não foi uma criança abandonada por alguém? A nosso lado criança não morre. Nosso lado criança prossegue a vida toda. Você pode ter 62 anos, gratidão, jesuíta. Maria, obrigado. Você pode ter 62, 64 anos, 65 anos, 70 anos. A sua criança está lá. Ela é parte da sua estrutura egóica. Ela é seu self. Se te fizer de crianças, terás o reino dos céus, dizia Jesus. Nós somos crianças. Crianças que amam, crianças que dialogam, crianças que querem colo, que querem acolhimento, crianças que têm esperança de serem ouvidas, crianças que têm medo às vezes do escuro, às vezes do silêncio, às vezes da ausência, às vezes da dor inaudita de ser deixado de lado, de familiares que têm preconceito com alguma psicopatologia, com a condição social, que nos renegam, que nos afastam. É a nossa criança. E o que a gente faz então? O que você faz quando uma criança está sofrendo? O que você faz quando uma criança chora? Você abraça ela. Abrace nesse momento comigo agora o seu vício. Sim, ele é sua criança. Você trouxe ele, você adotou ele para a sua vida. Você adotou a nicotina, você adotou o vício em açúcar e carboidratos, você adotou o vício em celular, você adotou o vício em bebida, você adotou essa criança malfazeja, essa criança rebelde, essa criança malcriada em alguns casos, você a adotou. E agora ela precisa de você.
Ela precisa do pai e da mãe para educá-la. Precisa do pai e da mãe para dizer para ela: ó, meu filho, minha filha, não vai ser mais assim, você não vai mais dormir comigo. Você vai ter seu próprio quartinho. Você vai ter seu momento de ir sozinho para a escola. Quando você educa a sua criança interior, o vício então perde a sua raiz patogênica. E você começa a olhar, como Freud dizia, o cigarro é só um cigarro. Nada mais. Você não tem aquilo ali como a porta da salvação. Você não tem aquilo ali como o bastão de apoio. Você não tem aquilo ali como a fuga psicológica. É só um objeto. Você não é escravo do objeto. Lembremos novamente Jesus. O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Aí está a questão. Sinta comigo agora a música xamânica de amor. Boa noite, Ana Maria. Ana, Deus te abençoe. Respira com calma. Deixe o ar limpar seus pulmões. Deixe a vida encher-se de luz. E repita comigo agora: eu acolho a minha sombra. Eu não tenho mais medo dos meus medos, porque eu os acolho como crianças em mim. Eu me liberto do meu vício, não por uma questão de abstinência, nem por uma questão de imposição social, mas porque eu me amo e me integro. E nesse momento agora eu integro o meu ego e o meu self, no eixo ego-self, para adentrar ao meu processo de individuação. Ser aquilo que eu nasci para ser. Eu sou. Eu sinto. Eu penso. Eu aceito. Eu acrisolo. Eu integro e eu constelo agora complexos positivos e ideoafetivos de amor nesse momento de transferência psicoterapêutica, onde você e eu, nós, nesse processo via terapia coletiva, palmilhamos agora um laço de esperança. E esse laço nós o lançamos ao alto das estrelas para ancorá-lo na voz meiga do Cristo, dizendo: eu estou protegido por ti, Senhor, e vivo agora a isenção de vícios e de medos e de aflições, integrando o meu self crístico nas mãos sagradas do Senhor. Simbolize agora o seu vício num ramo de flor. Plante-o agora num vaso. E diga para mim: obrigado, Alvina. Para quem você entrega esse vaso agora? Se você quiser escrever, fique à vontade. Se você quiser verbalizar, fique à vontade. É o seu coração quem manda aqui nessa live. Entregue esse vaso com a flor para alguém. E a primeira pessoa que vier na sua cabeça é um complexo ideoafetivo, na livre associação de palavras que agora fizemos, na associação livre. E essa primeira pessoa que vier na sua cabeça em 3, 2, 1, é a causa imagética que te levou à fuga interior, ou a algo que você sente que precisa ainda resolver. Todo aquele que mencionou Jesus é o simbolismo da religião. Voltar-se à sua religião de origem, aquela que foi dada para os seus pais, aquela que circunscreve os seus sentimentos, aquela que te traz paz e luz. Retorne à sua religião de origem, à sua religião, ao seu estado luminoso,
e se integre agora na partícula da luz. Não tenha medo de dizer: eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou espírita, eu sou cristão, eu sou budista, eu sou umbandista. Diga para você mesmo: eu sou. Ou eu sou ateu, não importa o que você é, importa o que você sente e que Deus está dentro de você agora. E quando você simbolizou esse processo regressivo da sua religião, da sua religiosidade, no seu estado luminoso, você venceu a fragilidade que antes transferia para o sintoma vicioso e compreendeu-se para melhor sentir, integrado pela luz. Eu sou católica, que linda, Alvina, parabéns. Denise, liberta-nos da aflição. Jesus nos escute, Denise querida, e te liberte de coração. Eu sou do Cristo, e o Cristo está em mim. Senhor, faz de mim instrumento de tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver dúvidas, Pai, que eu leve a fé. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender antes de ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Diga comigo agora: eu sou teu, Assis. Francisco de Assis, eu sou teu servo. Clara de Assis, eu sou teu servo. Utiliza-me como teu vaso de amor. Protege-me das armadilhas e artimanhas do mal. Dai-me a saúde e a força para viver e servir. O cristão que trabalha pelo Cristo não morrerá cedo, e as aflições não o abaterão diante as palavras meigas de fé de nosso Senhor. Gratidão, gratidão, gratidão. Muito obrigado, Denise, eu sou católica, eu amo Jesus, que lindo. Geralda, sou católica, espírita, fã da cirurgia comum, que bom, Deus te abençoe. Eu sou de Jesus, eu sou de Deus. Deus está em mim, me integrando com o cosmos, na palavra e o servo do amor. Bonito, Vera, bonito, Marlene, bonito, Tamires, gratidão, eu sou do Cristo. Gratidão, gratidão. Fiquem muito com Deus, que a paz do Cristo de Deus se derrame sobre todos nós e o amor de Jesus nos uniu. Mero Robert Filho, psicoterapeuta da alma, psicanalista multidimensional, dedicando essas palavras com amor e fé ao seu coração. Tenhamos uma ótima semana com a graça de Deus e as bênçãos e os auspícios do Dr. Bezerra de Menezes e nosso Senhor Jesus.